parecer até um daqueles filmes de ficção científica, sabe? Mas hoje você vai ver como esses estudantes catarinenses levaram só um gol no campeonato, colocando robôs em campo. E como montaram um drone do zero e voltaram vice-campeões de uma competição nacional de robótica. São ideias que transformam e que colocaram Santa Catarina no pódio da robótica nacional. Vem ver. Estamos aqui no maior berço da inovação na educação pública de Santa Catarina, o IFSC, porque foi daqui que duas equipes colocaram o nosso estado e o IFSC no pódio esse ano da competição nacional de robótica 2025. Eles foram aqui onde a gente está, os campeões na categoria futebol de robôs e também conquistaram o vice-campeonato na categoria drones. A gente começa falando do futebol de robôs aqui com a equipe Cerberus, que levou os robôs aí para o campo lá desse campeonato. Mas antes da gente ver os robôs aí em campo e entender como é que funciona essa história de futebol de robôs, Gregory, como é que nasce uma equipe campeã na educação pública? Giovana, nasce dos alunos, porque eu como coordenador, eu passo alguns nortes para eles, algumas expectativas que a gente tem e, claro, algumas coisas técnicas, né? E busco outros professores para auxiliar, mas eu poderia dizer que 80% ou talvez até mais, né? Um percentual de 80% ou até mais dos resultados é fonte direta dos alunos, dos esforços deles. E o time de vocês, a equipe de vocês, nasceu de uma conversa entre você e a Ana. Isso, né? Eu fui coordenador da Engenharia Mecatrônica, que é o curso que é o berço da equipe. É importante dizer que a equipe está aberta para todos os alunos de todas as engenharias e até cursos técnicos, não tem problema, né? Mas quem compete mesmo são os alunos da engenharia. E nessa época que eu era coordenador da engenharia, a gente tinha um papo com todos os calouros, né? Então a Ana ela era caloura e a gente sentou para conversar e ela, né, para buscar as expectativas dos alunos dentro do curso, né? Principalmente porque muitos vêm de fora, que é o caso da Ana. E ela disse, eu gostaria muito de saber se eu posso entrar em uma equipe de competição aqui da engenharia. E aí eu tive que dizer para ela que não tinha nenhuma equipe, né, da engenharia mecatrônica. Notícia. Né? Mas eu falei, se você quiser criar uma, não tem problema nenhum, eu vou te incentivar, né, porque eu como egresso também, né, como já estive no lugar dela nesse curso, exatamente, sempre tive essa ambição e a gente na época não conseguiu realizar. Mas eu falei para ela, se você quiser, você vai atrás e consegue. Muito bem, muito bem. E aí nasceu a equipe em 2023. E foram para a primeira competição em que ano? Em 2024 a gente competiu pela primeira vez nessa mesma categoria e nessa competição a gente já conseguiu obter um ótimo resultado, né, que foi quando a gente classificou em terceiro lugar. Muito bem, muito bem. E esse ano, campeões então. E uma curiosidade, Tauan, quantos gols a equipe de vocês levou durante o campeonato inteiro esse ano na competição nacional? Então, Giovana, a gente tomou só um gol, que foi na semifinal, contra uma equipe também que foi muito forte, batalhou muito, mas a gente conseguiu levar pelo placar de 2-1, então só com um gol de diferença. E teve a final também, que foi o mais importante, né? Que a gente acabou levando de 10-0. 10-0, goleada. Antes do limite final de tempo, né? Que são 10 minutos no total. E a gente conseguiu levar o placar máximo da competição. Interessante. Como é que funciona, na prática, um robô que joga futebol, Gregory? Então, é importante que o pessoal saiba que o robô é que joga mesmo. É o robô que joga, não é quem opera o robô. Não tem ninguém operando o robô durante a competição. Né? No nosso caso, são 3 robôs simultâneos. Né? A categoria de entrada, eu poderia dizer que é a Série C. A gente hoje está habilitado, né? A gente passou agora, a gente tem habilitação para passar para a Série B, que são 6 robôs. E, né, indo bem nessa competição de 6 robôs, a gente consegue entrar na categoria da Série A, que seriam 11 robôs. Todas elas, independente se é a Série A, Série B ou Série C, são robôs autônomos. Em cima do campo tem uma câmera. Toda a informação sobre o jogo ela é passada para essa câmera. É como se o técnico de cada equipe estivesse lá em cima na arquibancada assistindo o jogo lá de cima. E cada jogador lá no campo, ele não se movimentasse a não ser que tivesse recebido uma instrução
do técnico num ponto no ouvido, por exemplo. Então, o técnico está fora do campo, ele monitora o campo e manda as informações por ponto, digamos assim, para o jogador, que é o robô. Só que o nosso técnico é um computador, não é uma pessoa. Que vocês programam anteriormente, especificamente para a competição. Isso, muito treino, né? Muitas tentativas, né? Muito treino para saber se o computador realmente tem capacidade de gerenciar aquele time, né? E depois então, de bastante treino, o técnico está apto a ir para a competição e comandar o nosso time. E tem reserva nesse time? Tem, a gente sempre tenta levar um robô reserva para algum problema, como já aconteceu em 2024, perdão. A gente não foi com robô reserva, aconteceu um problema lá na hora e a gente teve que improvisar um robô na competição. Acho que o Tauan consegue falar um pouco melhor sobre essa história. Pois é, e inclusive, né, Tauan, os robôs de vocês, falando dessa questão da improvisação, eles têm até um custo bem menor quando a gente olha para robôs similares no mercado, porque a própria construção dele usa materiais alternativos. Que história é essa de latinha em robô? Sim, Giovana. Os nossos robôs, eles têm um custo médio entre 400 e 500 reais, que a gente leva aproximadamente, sendo um dos robôs mais baratos, acredito, toda a categoria, inclusive da categoria B, são os robôs mais baratos. E também, como a Ana estava falando, nossa curiosidade da carinha do nosso robô, né, que é o Venom, que tem uma historinha que ano passado a gente veio competir e a gente tinha que improvisar um robô. E por isso os nossos mecânicos, né, os mecânicos da equipe, improvisaram com uma caneta de impressora 3D, eles desenharam toda a parte interna do robô. E por isso que ele fica com uma estrutura meio de gosma, uma gosma preta, né? Igual o Venom mesmo. E aí, por isso que surgiu o Venom. Isso, do Homem-Aranha. o Venom do Homem-Aranha. Tá, quem assistiu Homem-Aranha já de imediato vai associar o Venom ao filme, que é a gosma, né, do Homem-Aranha, da garra dele. Ótimo, ótimo. Gregory, rumo então à Série A da competição nacional. Tem competição, tem a Copa do Mundo dos robôs também? É importante. A gente, na verdade, pode dizer que foi campeão da Libertadores esse ano, porque a gente foi campeão de uma competição que ela é da América Latina inteira. Bacana. Ano passado, aliás, pode-se dizer que foi quase uma Copa do Mundo, porque tinha os russos. Sim. Né? Os russos foram campeões, a gente ficou em terceiro. Então, se descontar os russos, a gente até pode dizer que ficou em vice, né, no ano passado. Mas, então, é a competição nacional e da América Latina, mas ela também existe em âmbito internacional, Copa do Mundo. Ano que vem a gente está apto a disputar a Série B, né, com 6 robôs nessa competição brasileira, mas a gente também já está apto a levar os nossos robôs para a Copa do Mundo, porque a gente foi campeão nesse ano. Muito bem, e a gente vai ficar aqui na torcida pelos robôs do IFSC, representando aí, quem sabe, futuramente, o Brasil nessa Copa do Mundo, na RoboCup. Exato. RoboCup. E não só na torcida, Giovana. Se ficar só na torcida não resolve. Tá. Porque, né, a galera tem que trabalhar bastante. Sim. E como a gente falou, R$450 é um robô para a Série C. Qualquer torcedor de time sabe que para chegar na Série B, Série A, tem que contratar jogador novo, né? Tem que contratar os craques, né? E a gente só vai conseguir contratar, né, construir os nossos craques com um pouco mais de recurso. Então, até é importante a gente frisar que a gente está buscando, né, apoios de empresas de tecnologia que queiram, né, tá junto com a gente, né? Atrás da nossa camisa tem alguns apoiadores já. Sim. E a gente pretende aumentar esse número de apoiadores e aumentar realmente os recursos da equipe para conseguir competir. E não é só montar robô, né? A gente tem que ter custo de viagem, passagem aérea, Claro. hospedagem, tudo isso é muito caro e a instituição, claro, ajuda muito, a gente não pode negar isso, né? O ônibus desse ano foi da instituição, mas todos esses outros custos, né, eles somados são muito grandes. Sim, e ano que vem o desafio é maior, né? Porque além de serem 6 robôs, a gente tem a dificuldade de ter que se locomover até João Pessoa para conseguir competir. A competição é mais distante. Isso. Mas a gente vai deixar contato aqui para reforçar esse apoio importante aí para a equipe de vocês. A gente deseja muito, vai torcer e divulgar e propagar isso para ver os robôs aí de Santa Catarina brilhando para o mundo. E nós vamos falar agora de uma outra equipe aqui do IFSC que também ajudou a levar Santa Catarina para o pódio esse ano na competição de robótica. Vamos acompanhar.
Agora a gente muda da terra para o ar, literalmente. Eu estou aqui com os membros do Drone IFSC, que é a equipe aqui do IFSC que foi e se tornou vice-campeã na competição brasileira de robótica, trouxe o troféu para Santa Catarina. O Jean é capitão, aluno aqui do IFSC, capitão da equipe. E o professor Gabriel coordena o time, coordena a equipe. A pergunta é que vocês começaram como um time, a partir da visita num evento e meses depois já estavam competindo? Isso. A gente foi num evento chamado Drone Show, um dos maiores eventos de drones do Brasil, da América Latina. E lá a gente conheceu várias equipes, conheceu vários players importantes, né, várias pessoas, e conheceu também a competição brasileira de robótica que tinha a categoria drones. Daí isso em maio. Em outubro a gente já resolveu ir para essa competição. A gente organizou, montou o drone e iniciou ele do zero, né? E aí pegou e foi para a competição de drones. Já foi nosso primeiro ano, 2023. 2023. E o primeiro título foi agora em 2025? Isso, foi em 2025, nós conquistamos o segundo lugar, né, na categoria de drones. E na categoria de drones da competição brasileira, mas vocês também foram campeões numa competição na Bahia? Isso, também fomos campeões na Olimpíada Baiana de Drones. Uma Olimpíada ocorreu na Bahia, mas lá tinha outras provas. A prova maior lá era sobre irrigação, manuseio do drone, controlabilidade do drone. Pois, Jean, vocês formaram um time super cedo para já ir para uma competição, foram poucos meses. Sim. E qual é o diferencial do time de vocês, assim, que surgiu tão rápido, já foi competir e ganhou o prêmio? A nossa equipe, ela era formada por alunos tanto do curso de engenharia eletrônica, mecatrônica, até tinha uma integrante que era do curso de engenharia civil. E a gente juntou as habilidades de cada membro, montou o drone, né? Trabalhou bastante para poder embarcar inteligência artificial, ter o drone voando estável e participar da competição, aprender, né, e ter essa experiência. Mas você falou aqui dessa multidisciplinaridade que a equipe de vocês tem e que é necessário para montar um drone. Tem elétrica, eletrônica, mecatrônica? Exatamente, tem engenharia eletrônica, né, técnico também eletrônica. Então traz desde o ensino médio até curso de graduação, tecnólogo. É bem interessante porque junta pessoas desde mais novas, que estão chegando agora no IFSC, até pessoas que já têm a vida formada, né? E vieram ao IFSC buscar um diferencial. E é complexo lidar, administrar, né, professor? Gerir tantas disciplinas juntas, trabalhando com um objetivo só. Isso, e no final a gente acaba se dividindo em equipes, porque tem a parte de mecânica, a parte de hardware, onde tem que desenvolver toda a parte de plástico, né, impressão 3D. Então, os alunos mesmo, eles projetam o drone nos softwares para impressão 3D. E também tem a parte eletrônica da coisa, né? Tem que ligar os componentes eletrônicos até chegar na etapa de programação, que é uma etapa bastante complicada, porque tem muita programação na competição de robótica. A competição de robótica ela é uma competição que é interna, não pode usar GPS, então você tem que usar somente funções de software para você estabilizar o drone, né? Reconhecer o ambiente, detectar objetos, enfim, é tudo programação. E ganha o drone que tiver a maior precisão na aterrissagem? Ele vai ter várias tarefas. Uma das tarefas é exatamente isso, navegar pela arena, vai ter uma arena toda fechada e vai ter que identificar bases de pouso que a gente não sabe onde está. Assim que ele identifica uma base de pouso, ele tem que pousar nessa base uma única vez, com precisão, tem que acertar o alvo, vamos dizer assim, e depois decolar e fazer as outras bases. Essa é uma das provas. Como tem prova também de transportar objetos, tá? E também tem prova de reconhecimento de gestos. O Jean acabou fazendo essa prova, ele foi o operador do drone e ele fazia gestos para que o drone reconhecesse e seguisse os gestos dele. Agora a gente vai falar das curiosidades que envolvem a aplicação desses drones no mercado, saindo agora do assunto competição. Esse aqui, que foi o vice-campeão, ele é usado para quê na vida real? Esse ele pode ser usado para várias aplicações
de logística, de reconhecimento de pacotes. Então ele vai ser trabalhado mais com a parte de inteligência em ambientes internos. Tá? Então, em espaço confinado, fazer alguma inspeção, alguma avaliação de alguma coisa em um local fechado, onde a pessoa vai ter um risco muito grande de entrar nesse local, ou facilitar a parte de estoque, gerenciamento de estoque. Então, ele pode passear pelo estoque, estoques com andaimes altos, né? Vai ter prateleiras muito altas, ele pode ser equipado com uma câmera, identificar código de barra, por exemplo. Que legal. E fazer o inventário desse estoque. Muito bem. Jean, e esse aqui, esse outro, esse médio aqui? Esse aqui, ele tem uma aplicação muito legal. A aplicação dele é para detecção de baleias e nessa detecção ele vai embarcar aqui um sistema que vai disparar um tag, né, um rastreador que vai colar na baleia, né, nas costas da baleia e acompanhar durante ali um período de 30 minutos, mais ou menos, o que ela está fazendo, né? Então, o quanto ela mergulha, do que ela se alimenta, né? Como é que é a vida dela lá embaixo. E esse grandão aqui, o maior? Esse grandão aqui, ele foi concebido, né? Foi desenvolvido para inspeção em linhas de transmissão. Então, ele tem uma autonomia aí de 50 a 60 minutos aproximadamente. E na frente embarcado uma câmera com um zoom de 30 vezes aí para tu poder ficar mais afastado da linha e fazer uma inspeção com segurança, né? Inspeção de linha seria com que finalidade? Para observar se isoladores, pontos quentes no cabo, então estrutura, verificar se a estrutura não foi, se não tem uma parte quebrada, não foi corroído, algum pedaço de metal ali. Então a manutenção das linhas que levam energia para as nossas casas pode ser feita com um drone com mais eficiência. Exatamente. Bem interessante. Porque atualmente em pontos de difícil acesso, esse trabalho é feito com helicóptero, né? Tem todo um custo envolvido, risco de pessoas, então você otimiza o processo e elimina também esses riscos com um equipamento desse. Muito bem. Professor, Jean, muito bom esse trabalho, né? Mais um exemplo, porque o que vocês e a equipe do futebol de robôs têm em comum é uma amostra forte do ensino público de qualidade. O IFSC teve um papel importante aí para essa conquista. Com certeza. O IFSC apoia bastante as equipes, porque além do espaço físico, né, tem os componentes, tem os próprios alunos, né, a gente chama muito aluno para participar aqui do laboratório e isso é muito cativante, porque o aluno ele vem para o laboratório só com conhecimento de aula e aí no laboratório ele acaba vendo como é que é a prática. Como é que funciona apertar o parafuso, programar alguma coisa, fazer a solda no fio, no cabo elétrico ali. Né? Então tem toda a vivência, a experiência do que ele viu na sala de aula. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui nesse laboratório mais uma amostra do poder que a ciência, a pesquisa, laboratórios bem equipados e o ensino público de qualidade podem proporcionar tanto para a formação de profissionais mais capacitados, mais preparados para o mercado de trabalho, quanto para a inovação mercadológica. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Jean, por participarem do Ideias que Transformam. Sucesso, mais campeonatos e medalhas aí para vocês, para Santa Catarina. É isso aí. Obrigado. Obrigado. E essa é só uma ideia, mais uma ideia que transforma, porque foi transformada em ação. Quem sabe a sua ideia pode aparecer por aqui muito em breve, hein? Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição.